Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Como eu já disse em outros momentos, nem sempre eu tenho conseguido fazer a reflexão do Santo Evangelho diariamente, mas nos dias que eu posso, eu deixo aqui a minha contribuição para alguém que de repente deseje aprender um pouco mais de Deus e encontre esse vídeo aí no YouTube. Então peço já a todos que também dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se quiser contribuir com o canal, veja na descrição como fazer. E ajuda aí, compartilha. Vamos fazer o YouTube apresentar esse conteúdo para mais pessoas. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14 até o verso 20. É um evangelho muito forte para nós, mostra a ação de Satanás no mundo e em pessoas de forma específica, no ser humano de forma específica, e também mostra a incredulidade dos apóstolos, que também pode ser a nossa incredulidade, e a necessidade da intervenção divina de uma maneira direta quando nós fracassamos. Quando eu digo nós fracassamos na falta de fé, porque é Deus que opera tudo em todos, não somos nós que fazemos nada. Mas vamos lá. Quando voltaram para junto do povo, um homem se adiantou, se ajoelhou diante dele e disse-lhe, Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, epilético, e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não conseguiram curá-lo. Então veja, ele levou Jesus, o homem epilético, foi levado aos discípulos de Jesus, mas os discípulos não puderam curar. Aqui já mostra para nós que a ação verdadeira da graça de Deus acontece por meio dos discípulos, acontece por meio da igreja, sim, mas é Cristo que faz, é Cristo que realiza, é Cristo que opera o milagre, por meio da fé. Então veja, Jesus respondeu, que geração incrédula e perversa! Até quando terei de estar convosco e aguentar-vos? Trazei-o aqui. Então Jesus censura a fé dos apóstolos. Jesus hoje censura a minha fé e a tua fé. Você e eu, será que somos pessoas de fé? A ponto de Jesus falar como falou para tantas pessoas, não tinha visto eu uma fé tão grande como a deste homem em Israel. Vai lá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então Jesus vai dizer, Jesus deu uma ordem ao demônio, o demônio saiu dele e o menino ficou curado. E a partir desse momento, ficou curado a partir deste momento. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e lhe perguntaram, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus responde, e aqui fica para nós a reflexão de maneira mais direta nesse texto. Ele respondeu, por vossa pouca fé. Eu vos asseguro, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias àquele monte que se deslocasse dali e ele se deslocaria, e nada seria impossível para vós. Então veja, meus irmãos, o anjo, o arcanjo Gabriel, quando ele se aproximou da Virgem Maria e disse que Isabel, que era considerada estéril, estava grávida, ele disse por que ela estaria grávida, porque ela já estava grávida, porque para Deus nada era impossível. E Jesus está dizendo aqui que se nós tivermos fé, para nós nada será impossível. Assim como ele disse a Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então o que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos viver da fé. Se nós não temos fé, nós devemos pedir, como aquele homem que se colocou diante de Jesus e disse, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha falta de fé. Aumenta a minha falta de fé. Então nós precisamos pedir a fé. A fé é uma virtude teologal, é uma virtude que é Deus que nos dá. Então nós devemos pedir a fé, e não somente a fé que nos faz pensar em coisas ordinárias deste mundo, mas a fé que salva, a fé salvífica, a fé
de aderir Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí sim, nós poderíamos, numa ocasião como esta, dizer, né, sai dele, e o Espírito sairia. Se nós não conseguimos, não é problema de Jesus, é nossa falta de fé. Porque quando Jesus intervém, o demônio sai. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.